Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, Feitosa? Estamos ao vivo, estamos online, galera. E aí, sejam bem-vindos à nossa sexta-feira, o nosso sextou. Sempre aqui com a galera do chat, sempre me zoando por causa de Donald Trump. Mas boa noite, galera. Não vamos falar de laranja essa semana, apesar de laranja... Essa semana avacalhou, moleque. Maluco, pô. Tá perdendo a minha. Cara, o maluco lançou tarifaço, vou invadir o Panamá, ou seja, o cara pirou, né, gente? Até Elon Musk desistiu, gente. Elon Musk falou, então, vou ali rapidinho, já volto, né? Então você vê que Orange Kids está meio alterado. Mas hoje não vamos falar de Trump, tá, gente? Nós vamos falar de população. Por quê? É o que cai no vestibular, né, gente? O Trump tem grande probabilidade de cair, porque, né? A gente sabe que o Enem é uma banca, né? Você tem ali provas, fazer parte de um banco de questões. Então, vamos no certo. E o certo é esse aqui, ó. Por quê? Que isso aqui cai todo ano. E nós vamos falar hoje sobre estrutura e crescimento populacional, focando especificamente em Brasil, porque o Brasil é o grande centro dos questionamentos demográficos em provas, ok? A gente subdividiu aqui a nossa população em dois momentos, para falar hoje só de estrutura e crescimento, e depois a gente vai falar sobre migrações, tá? Então fica calmo que a gente chega nesse ponto ainda, ok? Então vamos lá, pessoal, já olhando de início para ela, a sempre presente, a sempre, né, muito viva em provas, pirâmide populacional, que você não vai chamar de pirâmide populacional porque isso é coisa do passado, nós vamos chamar de estrutura etária. Por que estrutura etária? Porque no passado toda estrutura etária era uma pirâmide. Toda estrutura tinha uma base larga e um topo estreito. Hoje, você já vê que tem uma mudancinha aqui, né? O que eu tô olhando aqui para essa estrutura e tô percebendo? Uma porção mais baixa estreitando, um corpo larguinho ainda e um topo que está também alargamento. Como você está vendo isso, Feitosa? Olhando aqui, ó, olha as cores. 2022, cores mais escuras, em azul e em laranja. E aqui, 2010, mais clarinhas as cores. O que a gente está vendo aqui, pessoal, na comparação 2010-2022? Por que 2022, Feitosa? Porque foi quando teve o censo. A gente percebe claramente aqui que houve um estreitamento dessa base. Olha aqui, ó, em 2010, a base estava com um amarelo mais largo e agora está com um laranja mais estreitinho, beleza? E o topo, olha só, o laranja fica... Vocês sabiam que o celular de vocês dava pra fazer isso aqui? Como transformar o seu celular em uma maquininha, basicamente. E o melhor, isso aqui é de graça. Pode ser usado por qualquer pessoa. Funciona em todos os celulares, seja iOS ou Android, que tem a NFC, que é esse reconhecimento encostando, sabe? É só baixar o app do Infinity Pay, clicar aqui em Tap to Pay, digitar o valor do pagamento que vai ser feito, pode escolher se o pagamento vai ser do débito no crédito, se vai ser à vista ou parcelado. E aí é só encostar o cartão no celular que tá feito o pagamento. Você recebe na hora ou em um dia útil. E ó, as taxas são a partir de 1,37%, tá?
Simplesmente incrível. Juro, eu achei isso aqui genial, revolucionário. Ah, e assim, dá pra você cadastrar tanto o CNPJ quanto o CPF, tá? Já sabe, quer transformar o seu celular numa maquininha? Baixa agora mesmo o app da Infinity Pay, que é de graça. A Nutella que você adora em formato de barrinha. No futuro eu vou ter menos adultos. Se eu tenho mais idosos, significa que eu tenho cada vez mais aposentados. Então eu preciso organizar minha economia de forma muito certinha para que eu possa, no longo prazo, ter ali dinheiro para pagar os aposentados e gente para trabalhar para fazer a economia funcionar. Isso é importante a gente observar, galera. Aqui nesse corpo é o funcionamento da economia. Se nessa base eu tenho o futuro desse corpo e a base está estreita, o que eu vou ter no longo prazo? Redução do número de trabalhadores, consumidores, pagadores de impostos, e aí a economia pode ter problemas. Ok, galera? Tranquilidade? Show de bola. E a gente continua com a evolução da população brasileira ao longo das décadas. Ó, você repara aqui, em 1872 eu tinha 9 milhões de pessoas, não tinha nem 10, gente. Não tinha nem 10 milhões de pessoas no Brasil em 1872. Em 1900, ou seja, 28 anos depois, eu sou de humana, gente, me ajuda. Eu já tinha o dobro. Olha, a população já dobrou. Beleza? Em 1920, 20 anos depois, quase dobrou. Aí depois chega ali nos anos 40, não dobrou, mas cresceu bem. E veio exponencialmente crescendo. Feitoso, já sei o futuro disso. Uma explosão da população a um ponto onde não existirão alimentos suficientes para as pessoas poderem sobreviver no futuro. Calma, gente. Isso é uma visão ultrapassada, que a gente chama de visão malthusiana. O Malthus era um padre que lá no século XVIII para XIX, ele acreditava que a população crescia em progressão geométrica. Ué, Feitosa, mas não tá não? Olha pra cá, gente. Se você for olhar percentualmente as taxas de crescimento, apesar da coluna estar ficando cada vez mais alta, esse crescimento está desacelerando. Por que ele está desacelerando? Por causa do que a gente viu aqui. Ó, no passado, essas pessoas foram crianças. Significa que aqui eu tinha mais crianças. Se agora eu tenho menos crianças dos dois lados, masculino e feminino, significa que está havendo uma desaceleração. Então isso aqui, gente, tende a um freio. Beleza? Gradual, mas ele tende a frear. E isso faz com que as autoridades brasileiras, pelo menos deveriam, né, se preocupar com esse futuro. Feitoso, vou fazer o quê? Eu vou obrigar as pessoas a terem filho? Não é por aí. Mas é melhorar as políticas de distribuição de renda para que você possa ter uma economia que funcione. Porque se o dinheiro ficar concentrado, filho, e você tem cada vez menos pessoas trabalhando, o futuro econômico ele é preocupante. Mas isso aí a gente pode analisar em outros momentos, ok? A taxa de crescimento é que prova que esse processo está em desaceleração. Por quê, amores? O que é a taxa de crescimento? Quanto que a população percentualmente aumenta a cada ano, né? Ela crescia ali até 1890 da casa de 2%, depois deu uma saltada ali para 3%, deu uma decaída ali nos anos 20 a 40 para 1,49 e depois ela veio subindo. Por que ela veio subindo? Porque as pessoas começaram a viver melhor. Elas começaram a ter melhores condições de saúde, atendimento médico, sanitário, né? Infraestrutura sanitária, tratamento de água, de esgoto. Então elas começaram a viver cada vez melhor. Mas você repara que chegou ali nos anos 60, essa taxa começou a encolher novamente. Feitosa, aconteceu alguma coisa muito grave então? As pessoas estão morrendo? A saúde piorou? Não. A qualidade de saúde, de tratamentos, ela está cada vez melhor. O diferencial aqui dos anos 60 para os 70, que tem esse declínio, é que agora a população brasileira vai ser predominantemente urbana. E morar na cidade é caro, morar na cidade tem alto custo de vida. Morar na cidade muda as relações sociais. A mulher que no campo não trabalhava, na cidade vai trabalhar. As famílias que no campo não tinham métodos contraceptivos vão passar a ter acesso. E por que vão começar a usar esses métodos? Porque não podem dar conta de famílias muito numerosas, porque a cidade traz um contexto de custo. Então eu tenho que segurar a onda, eu tenho que maneirar. E esse segurar a onda, né, vamos dizer assim, ele veio perpassando culturalmente para as pessoas ao longo do tempo.
Tanto que agora a média de crescimento do Brasil é de 0,52% ao ano. Estamos ainda crescendo, mas a gente está quase perto, quer dizer, a gente está muito perto do crescimento zero. Que é uma realidade, gente. Não é possível, Feitosa. Vai chegar um momento em que o crescimento vai ser zero, não vai nascer mais pessoas no Brasil? Vão nascer. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, pessoal. Para ter filho, precisa de 2 pessoas. Brrr. 2 pessoas. Pai, mãe. Teve um filho. Um dia papai e mamãe morrem. Quantas pessoas ficaram? Uma só. Se eu tinha 2 e esses 2 deixaram 1, a população aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então você percebe que esse casal teve filho, mas a população diminuiu, porque você teve um processo de diminuição da fecundidade e gradualmente esse um aqui vai ter que procurar outra um, e aí vão ter um só, e aí você começa a ter uma redução cada vez maior. Pô, Feitosa, mas e se esse um aqui tiver 8 filhos? Gente, é a realidade atual? Por favor. O custo é alto, e não é só isso, é uma questão comportamental. Ter muitos filhos não faz parte da pauta da vida moderna, né, gente? Você quer viajar, você quer conhecer o mundo, você quer conquistar coisas, quer comprar coisas, você quer viver pra você. E isso não condiz com ter uma criança, gente. Eu tenho 2 filhos e eu tenho um amigo que fala pra mim, pô, Feitosa, tem filho pra caraca, tenho 2. Ou seja, eu e uma mulher tivemos 2 filhos. Ou seja, quando nós morremos, deixamos 2 crianças. A população não cresceu, ela ficou empatada. Mas pra esse meu amigo eu tenho filho pra caramba. Por quê? Porque ele diz que nunca vai ter filho na vida. Se ele, que é um cara que tá ali, na faixa entre 30 e 40, não vai ter filho nenhum na vida, a geração de vocês vai ter menos filhos ainda, e a geração dos poucos filhos que vocês tiverem vai ter menos filhos ainda. Isso é uma realidade científica global. Porque eu provo aqui, ó. O IBGE mostra isso ano após ano. Beleza? E nisso eu tive cidades que perderam população. Não porque as pessoas morreram, tá? Mas porque as pessoas começaram a ir embora. São Gonçalo, né, teve ali uma perda significativa, variação de 10% a menos. Salvador, na Bahia, né? Itabuna, na Bahia também. Maranguape, tem várias aqui. Por que essas cidades, Feitosas, estão perdendo população? Porque ou existem locais próximos que tiveram desenvolvimento econômico e essas pessoas começaram a ir morar nesses lugares, ou são cidades que já chegaram a um grau de saturação muito expressivo. É o caso de São Gonçalo. São Gonçalo tem gente pra caramba, gente. O município tinha 1 milhão de pessoas em 2010 praticamente, caiu para 896. A galera começou a sair. Salvador, a mesma coisa. Muita gente. Os caras começam a ir para outros lugares. Tem outras metrópoles aqui, ó. Tu tem ali Belém, né? No Pará, também teve o mesmo caso. Porto Alegre. Então você tem casos onde as pessoas migram fugindo daquela saturação. Ou buscando, né, em outras localidades, uma melhor condição de vida. O colega está falando que São Gonçalo e Salvador são perigosos, mas não é bem por isso, tá, gente? A gente coloca muito esse dado da violência, né, como se fosse o determinante para a vida das pessoas. Claro que afeta a sua qualidade de vida, mas não é um fator de geração de migração de 10%, tá? Não é isso. São outros fatores. Cuidado com isso, até porque a gente vai ver na próxima aula que o principal fator gerador de migração no mundo são questões econômicas, ok? Agora, tivemos cidades que ganharam população, né? Senador Canedo, no Goiás, ali no corredor da soja, teve 84% de crescimento. Fazenda Rio Grande do Paraná também, né? Luiz Eduardo Magalhães, região ali do Mapitoba, de produção agrícola expressiva, também. Né? Sinop, no Mato Grosso, né? Parauapebas, no Pará, ou seja, algumas cidades começaram a crescer em população. Sorriso, no Mato Grosso, gente, é o maior produtor de soja do mundo. Aí tu vai ter Camboriú, Santa Catarina, ó, geração de empregos com turismo. Então tem cidades que vão apresentar um crescimento econômico e vão atrair gente. Você pode ver que pra cá, gente, não tem nenhuma metrópole. Por que não tem nenhuma metrópole? Porque metrópole não vai ganhar população, gente. Metrópole vai perder. Por que vai perder? Porque já tá saturada, já tá inchada. Então não é uma área de recepção e crescimento. É uma área de saída gradual. E essa é uma tendência nacional que o vestibular gosta de abordar também, tá? E nisso, pessoal, a gente vem para o censo 2022 em números, né, que são dados estatísticos do IBGE. Esse censo passou por uma reformulação, a gente vai falar também aqui, né, nessa aula, mas é fundamental a gente perceber que a projeção do censo é
justamente dessa queda de crescimento, até que os geógrafos estão achando que em 2030 já vamos começar a diminuir a população, gente. Essa é a crença hoje das autoridades científicas brasileiras. O IBGE é um instituto muito sério, trabalha com dados muito sólidos, e eles acreditam que até o final desta década nós já estaremos num processo de diminuição. Alguns dizem, isso é um pouco exagerado, mas que não passa de 2040. Porque 2040 é o momento onde você já vai ter a população com muito poucos filhos, e isso vai gerar esse processo de crescimento negativo que a gente chama de implosão demográfica, tá legal? É um conceito de redução populacional, não por fatores de guerra ou aumento da mortalidade, mas porque você tem um número de nascimentos muito baixo, fazendo com que haja uma diminuição populacional. Beleza? Até porque foi o que eu falei. 2 pessoas, para deixar a população estável, tem que ter pelo menos 2 filhos. Se a média já fica abaixo de 2, pessoal, eu já começo a ter problemas. Beleza? Cuidado com isso. Aqui uma análise dos lares brasileiros, né? Enem gosta muito de falar sobre realidade, né, de vivência, de sociedade, de famílias. E aí você vê, né, que o número de domicílios aumentou no Brasil. Entre 2010 e 2022, saímos de 67 milhões de municípios para 90 milhões de municípios. Ou seja, as pessoas estão saindo de casa, comprando suas próprias casas, né? Então isso fez com que houvesse uma variação de 34%. Isso é bem interessante, ok? Agora, domicílios não ocupados, tivemos um crescimento brutal, gente. Saiu de 6 milhões de domicílios não ocupados, de casas vazias, para mais de 11 milhões. 87% de crescimento. Isso aqui o Enem adora falar sobre. Porque um país que tem morador de rua ter 11 milhões de casas vazias é um bagulho assustador, ok? E aqui um fenômeno legal também, que são as casas de uso ocasional, que aumentaram em 70%. O que é isso aqui, gente? Fenômeno Airbnb. Galera compra aí a casinha para alugar, ok? Alugar por temporada, por uso ocasional. Então eu tive um aumento disso aqui também, demonstrando um processo de desigualdade, né, gente? Porque você teve um crescimento do número de casas, mas casas que estão sendo usadas para especulação, casas que estão sendo usadas para você fazer aproveitamento ocasional, o que, né, claro, no ponto de vista social, é muito grave. Feitosa, mas isso não é problema das pessoas que compraram casa. Pô, gente, tem que ler um negócio chamado Constituição, né? Você não pode ter uma casa e deixar ela vazia. Isso é contra a lei. Ah, mas não concordo com a lei. Se organiza e muda a lei, pô, é o que eu sempre falo. Não sou contra você não concordar. Agora, tá na Constituição. Casa tem que ter função social, morar, né, você ter ali um negócio, uma atividade, um estacionamento, a lanchonete, qualquer coisa. Mas você não pode deixar um imóvel vazio para especular. Isso é algo que não é condizente com a Constituição, a Carta Magna brasileira, tá? Importante frisar isso. Aqui a gente tem média de moradores por município, né? Você tem ali uma média, por domicílio. O Rio Grande do Sul apresenta aí 2,5 moradores por domicílio no estado, né, que tem o menor índice aí da nossa federação, ou seja, 2,5 pessoas em média vivem em cada casa. E o Amazonas, onde eu tenho maior média, né? 3,64 moradores por cada domicílio. A média nacional é de 2,8, tá? Fica aqui nessa margem entre 2,5 e 3,6. Nas capitais, né, Porto Alegre, que tem a menor média de todas as cidades brasileiras, condiz aqui com o Rio Grande do Sul, ok? E a que tem a maior média por capitais é Macapá, no Amapá, onde você tem ali 3,5 habitantes por cada domicílio. Show de bola, pessoal? São 90 milhões aproximadamente de domicílios e uma média nacional, como eu falei ali, de 2,79, 2,8 por casa. A média de moradores por domicílio no longo dos anos diminuiu, ou seja, no passado as casas eram mais inchadas, né? Tinha muita gente morando na mesma casa. E houve uma diminuição. Isso tem a ver, claro, com a redução, né, do crescimento populacional no Brasil e também o fato de que hoje as pessoas, por piores que sejam as condições ainda no Brasil em muitos lugares, condições de vida melhoraram, né? Você criou políticas de habitação, como Minha Casa Minha Vida, financiamento da Caixa Econômica, uso de FGTS, né, para você poder aportar ali e comprar a sua casa. Então, eu tenho um número menor de média por domicílio, porque eu tenho mais domicílios.
e mais gente vivendo nos próprios domicílios, sem estar partilhando desse amontoamento, né? Pô, eu lembro, década de 80, a gente foi morar na casa da minha avó, podia ter umas 8 pessoas na casa da minha avó. Os filhos da minha avó, os netos, isso já não é uma coisa mais tão, né, condizente, né? Houve uma mudança nessa lógica. Agora, galera, proporção da população residente, isso aqui é muito legal para vestibular. Em amarelo, galera de 0 a 14 anos, em laranjinha de 15 a 64, que é o grosso aqui da PEA, né? População economicamente ativa. E a galera com mais de 65. Nos anos 80, pessoal, eu tinha 4% de pessoas com mais de 65 anos. 57%, quase 58%, entre 15 e 64. E 38% das pessoas com até 14 anos. Passados aí 42 anos, nós temos 20%, né, vamos botar, de pessoas de 0 a 14, olha aí, caiu pela metade. 69%, 70% de população de 15 a 64. E olha a população aqui com mais de 65, ó, os idosos vindo com tudo. Por quê? Estão vivendo mais. A saúde melhorou, a expectativa de vida se prolongou. E isso é refletido diretamente nos censos, né? A mudança, né, de 2010 para cá foi muito expressiva, saltando ali de 2000 para 2010 na casa de 1%, 2010 para 2022, 3%, mais de 3%. Então, algo bem, né, significativo, o quanto os idosos no Brasil estão vivendo mais e a sua população também se alargando, beleza? A idade média, né, aqui por unidade da federação, né, gente? Importante a gente observar que existe uma variação, né? Você vê que as áreas ficam mais escuras. Em 2010, pessoal, vai voltar aqui, que é um gifzinho, a idade média no Brasil era de 29 anos. Agora a idade média é de 35. Ou seja, quanto mais escuro, mais próximo da média de idade mais alta. Você vê que o Brasil escureceu porque houve um aumento dessa população mais velha, que é média, né, pessoal? Eu tenho que pensar que 35 anos é pensar no idoso e na criancinha. Tem criancinha que morre ali, infelizmente, bebezinho, né? E tem gente que chega ali a 90 anos de idade. Então a média é perceptível no Brasil que houve um incremento, e isso é bem interessante para a gente analisar, né, dentro da geografia. Sempre nos gabaritos de questão esse tipo de temática é mencionado, tá, pessoal? Fiquem atentos para isso. Na razão de sexo por grandes regiões, o que é essa razão aqui, tá? Aqui, galera, ó, é o número de homens a cada 100 mulheres na população dentro do nosso recorte, ok? Temos aqui, pessoal, 3 momentos. Anos 80, 2000 e 2022, né? Se você pegar, gente, vamos pegar um norte aqui, ó. Em 80, eram 103 homens para cada 100 mulheres, ou seja, tinham mais homens que mulheres. E agora isso caiu para 99, então agora eu tenho 101 mulheres, 100,3 mulheres para cada, né, 9,7 homens. Então você tem aqui uma proporção de mais mulheres. Você vê no Nordeste a mesma coisa, ó, 93, então eu tenho ali 107 mulheres para cada 100 homens. Aqui eu vou ter de 100 caindo para 95 no Sul e o Sudeste de 103 caindo para 96. A média, pessoal, hoje nacional é de 94, ou seja, num grupo de 200 pessoas, 106 são mulheres, 94 são homens, né? Então eu tenho mais mulheres que homens. Por quê? O colega ali já falou, minha tia faz 100 anos em agosto desse ano. Por que a sua tia faz 100 anos esse ano e meu avô morreu, pô, 30 anos atrás? Ah, porque teu avô era mais velho. Tá bom, beleza, aceito isso aí. Mas meu avô agora, se estivesse vivo, faria 100 anos. Não, meu avô, se estivesse vivo, faria agora 100 anos. Na verdade, nem 100 anos. Meu avô é de 32. Ele ia fazer 100 anos só em 2032. Meu avô é mais jovem que a sua avó, Cristina. E morreu lá em 2002. Por quê, gente? Porque existe uma diferença brutal na média de expectativa de vida entre homens e mulheres no Brasil. Por isso essa proporção. Por que, Feitosa? Muita violência, né? Os homens dão tiros nos outros. Gente, você sempre acha que mortalidade é associada principalmente à violência. Essa, né, propaganda de violência, matando gente. É porque realmente, pessoal, morre alguém com arma de fogo, você fica chocado. Mas você não sabe quantas pessoas morreram de doenças cardiovasculares, respiratórias, gripe. Então, calma, não é a violência. É porque nós, homens, não nos cuidamos tão bem em relação à saúde quanto as mulheres.
Inclusive, você tem campanhas do governo federal para incentivar os homens a fazer exames preventivos. O exame de próstata, por exemplo, pessoal. O câncer de próstata é o câncer que mais mata homens no Brasil, porque a gente simplesmente não vai fazer o exame a partir dos 45 anos. Por uma questão de preconceito. Pô, tem um tio, né, de um amigo meu que ele fala, nunca vou fazer esse exame, se eu tiver que morrer, eu morro. Isso é um preconceito, que faz com que a mortalidade seja mais alta. Gente, hoje a média de vida das mulheres em relação aos homens já passou de uma década de diferença, na média. Se é na média, explica porque uma avó morreu em 2002, com 70 anos, e a sua avó vai passar dos 100. Por quê? Porque você tem essa disparidade na média de vivência. Quais são as causas de mortes principais, pessoal? Doenças cardiovasculares. Nós, homens, bebemos mais, comemos pior. Doenças cardiorrespiratórias. Nós, homens, somos mais tabagistas. Acidente de trânsito. Nós, homens, dizemos que as mulheres dirigem mal, mas é a gente que morre com o carro na ribanceira. Porque quer achar que é Vin Diesel e a mulher, ela dirige apenas seguindo um negócio chamado lei de trânsito. Importante frisar, a mulher não dirige devagar, a mulher dirige certo. O homem é que dirige feito animal. E eu até me incluo nesse grupo, né? Porque no trânsito é zona de guerra, né? Então você percebe que a nossa mortalidade, ela é maior. Tem até uma página no Instagram, né? Porque os homens morrem cedo, né? Porque o homem realmente, ó, isso aqui é científico, gente, não é opinião. É uma questão que está comprovada pelo IBGE. Beleza? O horáriozinho ali sumiu, não tô conseguindo ver ali. Se puder botar o horáriozinho ali, que acho que o reloginho aí. Vamos lá, galera. Razão de sexo, segundo faixas de população municipal. Ok? Então aqui, ó. Nas cidades até 5 mil habitantes, eu tenho 102 homens para cada 100 mulheres. Agora, quando eu venho aqui para cidade com mais de 500 mil, eu tenho 88 homens para cada 100 mulheres. Então, a gente percebe que conforme as cidades elas têm um upgrade, né, uma melhoria em relação à sua infraestrutura, porque são cidades maiores, né, cidades que têm ali mais elementos, a mulher ela consegue viver mais, porque vai ter atendimento de saúde. Então a gente tem uma mudança nessa proporção, né? Só que é bem interessante que o censo trouxe pra gente. Agora, 2024 teve uma revisão do censo. Por que teve uma revisão, Feitosa? Porque juntamente com o censo, que ele é decenal, ou seja, a cada 10 anos, ele foi em 2022, no caso, por causa da pandemia, né, gente? O certo era ele ser em 2020, a pandemia atrasou, porque para você fazer as pesquisas, né, ir na casa das pessoas, foi mais complicado. Então, a gente chegou ali a uma estatística de 203 milhões de pessoas em 2022, essa foi a estimativa, e em 2024 houve uma revisão para 211, tá? Hoje, estamos com 212, segundo aí os algoritmos de cálculo de crescimento populacional, tá? Não é que houve um erro, é porque você não teve condições completas de fazer essa pesquisa tal como seria o ideal, tá, galera? Então, sim, houve um erro, né? Mas, na verdade, um erro, digamos, honesto, justificável. Porém, hoje o Brasil vive aí com essa estimativa de 212 milhões de pessoas dentro da sua população, dados aí de 2024. Show? O estado, pessoal, que teve a maior mudança, né, dentro dessa lógica aí foi São Paulo. São Paulo, de 44, né, milhões de habitantes, saltou para 46. Então você teve uma mudança aqui expressiva, né? Minas Gerais também teve uma mudança expressiva, na casa de 1 milhão. Rio de Janeiro também, né, nessa faixa. A Bahia ali, um pouco menos de 1 milhão de correção. Ou seja, tivemos aqui estados, que tiveram correções entre o censo 22 e os dados de 2024, maiores e menores, né? As barrinhas mais significativas, né, de São Paulo, Minas, Rio, Bahia, né? E tem aqui um Paraná, né, que teve uma correção também razoável, Rio Grande do Sul, mas outros aqui ficaram bem próximos, né, da realidade que originalmente ele foi trazida no censo. Tá legal? Então você vê que as mudanças foram nos estados maiores, onde realmente tinha mais gente que acabou não sendo ali recenseada, ok? Agora, dentro da participação de cada faixa etária da população, é muito importante a gente perceber, gente, que houve aqui uma transformação. Por quê? Aqui, gente, o que nós percebemos é que nos anos 2000, né, a população aqui que apresentava, né, uma fatia menos significativa era o pessoal com 60 anos ou mais. Eles eram 8,7. A galera entre 15 e 24 ficava ali na casa de 19, né?
O pessoal ali de 40 a 59 anos também, ou seja, ficavam empatados ali. De 25 a 39 anos ficava na casa de 23%. E a maior fatia era a galera de 0 a 14 anos. O que é interessante neste gráfico é que nós estamos aqui, ó, 2025. Olha o que já acontece hoje no Brasil, ó. Eu tenho uma porcentagem maior de idosos do que da galera de 15 a 24 anos, que é você aí normalmente, né? O cara que está no final da adolescência e começando a vida adulta. Isso é uma coisa pra gente refletir, porque o pessoal 60 a mais é uma galera que daqui pra frente ela só tende a parar de trabalhar e se aposentar. Pode estar trabalhando ainda, mas tende a parar. E você, gente, representa uma fatia da população que é o futuro da economia. Mas olha aqui a curva dessa faixa etária. Ela só vem decaindo. Gente, em 2050, a população de 15 a 24 anos será 10% da população. Você terá 13% da população de 0 a 14. Olha o futuro aqui, como está encolhido. O pessoal de 25 a 39 anos vai estar em torno de 18%. E a galera ali de 40 a 59 anos na casa de 27%. Agora, população 60 a mais na casa de 30%. E aí que entra uma questão importante para a gente analisar, que é a temática do envelhecimento populacional e das chamadas reformas previdenciárias, né? O Brasil passou por uma reforma previdenciária muito radical no governo Temer. Em 2017, 2018 foi aprovada essa reforma, que mudou todo o patamar de tempo de trabalho dos brasileiros, né? A gente trabalhava em média até 35 anos, né, de serviço comprovado, e agora essa média vai para até 49 anos. Existem condições especiais, mas basicamente é isso. Hoje, se você tem, né, você aí, que ainda vai entrar no mercado de trabalho, tu vai trabalhar 49 anos no total. Que isso, Feitosa, eu vou morrer trabalhando. Não é bem assim, porque você vai viver mais do que eu. Assim como eu vivi mais que a geração da minha mãe, e a geração da minha mãe viveu mais que a geração da minha avó. Então, como você está tendo cada vez mais longevidade, você faz uma reformulação previdenciária. Só que no Brasil, gente, isso aí foi muito polêmico. Por quê? Porque quando você fez essa reformulação previdenciária, você foi muito radical. Você aumentou em 14 anos esse período de expectativa, sendo que não houve um crescimento em 14 anos da nossa estimativa de vida. Existem países, por exemplo, que fazem correções a cada 5 anos, né? Você tem ali a cada 5 anos uma revisão. A expectativa de vida aumentou 2 anos. Aí você bota ali o tempo de aposentadoria alto mais 2 anos. E aí você vai fazendo isso cada vez mais. Qual o grave problema dessa questão? Quanto mais tempo eu coloco o idoso para trabalhar, significa que esse idoso demora mais tempo para se aposentar. Ele quer se aposentar, mas ele não pode, porque a lei trabalhista não permite que ele se aposente. Então ele fica no mercado de trabalho. E você que é jovem, que está doido para entrar no mercado de trabalho, não consegue entrar. E isso é um dado assustador. Há uma estimativa, gente, do Banco Mundial, tá? Para você não achar que é um dado aí do IBGE, para o pessoal ficar falando que IBGE é de esquerda, né? O IBGE foi criado lá na década de 60, mas agora o IBGE é de esquerda. O IBGE é um órgão científico brasileiro, mas o Banco Mundial é americano, aí você acredita mais. Existe uma estimativa de que a maior taxa de desemprego no mundo seja da galera entre 15 e 24 anos. Por quê? Porque a dificuldade do cara entrar no mercado de trabalho, haja vista que o idoso não saiu. Por que ele não saiu? Porque você está aumentando cada vez mais o tempo que ele tem que trabalhar. E aí, quando você joga para o futuro, olha 2070. Pô, Feitosa, 2070 eu não sei se eu estou vivo. Você está com certeza. Eu aqui já vou estar beirando quase 90, né? Então, sei, né? Sendo professor, não faço essas contas de cabeça não, porque eu acho que não tem que pensar nisso. Mas aqui você vai estar vivo. Você vai ter 37,8% da população com mais de 60 anos. 25% da população de 40 a 59, ou seja, da população com mais de 40 anos, pessoal, aqui eu estou falando de 50, 60 e blau por cento da população com mais de 40 anos. 15,5% a galera entre 25 e 39, 12% da população de 0 a 14 e 9% de 15 a 24. Gente, isso denota o quê? O total envelhecimento da população brasileira. E óbvio que aqui já vai estar rolando alguma reforma trabalhista sinistra. Por quê? A maior fatia da sociedade é a galera com mais de 60. Esse cara não vai parar de trabalhar, gente.
Não vai parar. Feitosa, mas talvez seja eu, porque aqui eu tô fazendo as contas, eu acho que eu vou estar me aposentando nessa época. Desculpa, gente, não quero te contar a história triste, mas acho que isso não vai acontecer não, gente. Aqui não. Olha aqui. Esse cara vai ter que trabalhar. Óbvio, amigos e amigas, a gente tem essa visão da pessoa com 60 anos hoje, você pensa num coroinha, né? Num velhinho. Pô, eu quando era pequeno, pessoa de 60 anos, eram idosos anciãos, né? Você, quando tiver 60 anos, você vai estar muito mais jovial, gente. Vamos lembrar aí que Brad Pitt, Tom Cruise tem 60 anos, gente. Os malucos aí, pô, estão bem pra caramba. Ah, mas eles são ricos. Eles são ricos em 2025. Em 2070, o que ele usa pra ficar jovem hoje vai estar disponível pra você na farmácia. Caraca, Feitosa, então não tem jeito. A galera vai me deixar envelhecer pra eu poder trabalhar mais. É pique isso. Ou você já começar a entender que a aposentadoria vai ser na sua vida um investimento. Você vai começar a ter cada vez mais investimentos para poder se aposentar no futuro. Então o cara vai guardar dinheiro. É aquele negócio do 80-20, né? Vive com 80, guarda 20. Eu nunca consegui fazer isso, gente. Eu ganho, né, 100% do meu salário e gasto 130, né, gente? Por isso que negócio aí de SPC, Serasa, sempre tem que ter lá uma renegociação. Agora, você tem que ser mais previdente. Porque, galera, esse futuro aqui é esquisito, é diferenciado. E claro, né, gente, isso faz com que haja, né, uma competição no mercado de trabalho cada vez maior. Beleza? E aí viemos aqui para a taxa de desocupação, né, gente? Que é o pessoal que não está empregado no momento. E percebemos que o Brasil teve um pico de desocupação muito forte aqui, entre 20 e 21, né? Não tem nada a ver com o governo, tá, galera? Antes que você ache que eu vou meter pau no Bolsonaro, bater pau pro Lula, não é isso. Aqui era pandemia, né, gente? Pandemics total, tanto que você vê aqui, ó. Abril de 2020 dá uma curva que sobe, porque quando vem a pandemia, rolam demissões. E essa desocupação, gente, não é somente o cara que não tá empregado CLT. É o cara que não tá conseguindo trabalho, né? Não é só um emprego, é trabalho. Atividades em geral, né? De venda, etc. Então isso aqui aumentou muito a nossa taxa de desocupação, manteve ali, né? Teve aquele período ali que a gente fingiu que ia sair da pandemia e voltou a crescer de novo. E ficamos ali nessa margem até que veio ali caindo, né? De 2021 em diante veio descendo, né? Aqui, ó, só pra você não dizer que eu tô fazendo alegoria política, é governo Bolsonaro, você teve ali 7%, pô, chegou a 15%, caiu pela metade. Uma estatística interessante. Finalzinho ali, né, do ano de 2022, início de 2023, uma instabilidade normal em períodos de mudança política, então você teve ali um aumento do desemprego e depois veio decaindo, chegando a números hoje bastante reduzidos, né? A mídia às vezes fala que hoje a gente tem o menor desemprego da história. Isso é meio caô, tá, gente? Na verdade, você teve o período do governo Dilma, 2012, se eu não me engano, que foi em torno de 5,2% de desemprego, né? Realmente o mais baixo em todos os tempos, desde que esse dado começou a ser avaliado. Beleza? E aí, pra acabar meio rapidinho aqui, diretor, só jogar aqui um quadrinho, uma parada rápida, que é sobre onde as pessoas trabalham, né, pessoal? É importante a gente entender que o Brasil é um país que ele vai ter, como toda economia, 3 setores. Primário, o secundário e o nosso poderoso terciário. Feitosa, eu já li que tem um tal de quaternário. Tem, só não tem no Brasil. Porque o quaternário é alta tecnologia, né, gente? E você não é produtor de tecnologia, você é consumidor de alta tecnologia. Beleza? O setor primário, gente, ele lida diretamente com matérias-primas. Ok? As chamadas commodities. E essas commodities, elas são produzidas em 3 segmentos principais, né? Na agricultura, na pecuária, que é o criatório animal, e no extrativismo, que é a retirada de qualquer elemento da natureza, né? Então você tem ali madeira, extrativismo, coleta de açaí, cupuaçu, extrativismo, mineração, extrativismo, pesca, extrativismo, ok? São essas as atividades principais. Hoje no Brasil, gente, no BR,
aqui eu tenho em torno, mais ou menos, 19% da população trabalha aqui, ok? Agora, o primário se comunica com o secundário. O que é o secundário? É o setor da produção. Produção pode acontecer no artesanato? Pode, você faz lá, né? Você é costureira. Você é uma artesã, setor secundário. Você pode ter uma manufatura? Pode ter uma cooperativa de costureiras. É atividade manufatureira. Mas claro que essa produção ela é majoritariamente englobada pela indústria. Show de bola? No Brasil, pessoal, hoje eu tenho aqui em torno de, mais ou menos, 21% da população economicamente ativa atua aqui. Beleza? Galera, o que justifica esses dois setores terem uma menor fatia da população? São setores automatizados. Se são automatizados, eu tenho uma menor empregabilidade. E o que acaba acontecendo, gente? Uma grande migração de pessoas para o setor terciário, que é o setor de prestação de serviços e de comércio. Comércio que pode ser em atacado, famoso atacadão, ou no varejo, que é quando eu vendo por unidade. Aqui, galera, o BR vai ter 60% da população economicamente ativa. Isso a gente chama, pessoal, em economia, de terciarização. Ou também chamado de hipertrofia. O que é hipertrofia? Né? Alargamento, crescimento do setor terciário. Lembra disso. A maioria das pessoas trabalha aqui, pessoal. Por que trabalha aqui, Feitosa? Porque não consegue empregos aqui em cima e aqui eu tenho uma gama de atividades que acaba sendo muito maior. Eu ouso dizer que a galera do chat, a maioria, vai atuar no setor terciário. Justamente porque é uma realidade econômica global, tá, gente? Qual o problema desse terciário no Brasil, gente? É que aqui, galera, eu tenho mais ou menos 42% de trabalhadores informais que podem estar associados a subempregos. São empregos com condições precarizadas, né? Aqui eu posso ter uberização. Ou, como as provas gostam de chamar agora, né? Precarização das condições de trabalho. Então atentem para isso, tá? Nós temos um setor terciário largo, mas um setor terciário que é muito informalizado e pode ali cair numa precarização, tá bom? Dá uma printadinha aí. E aí pode voltar para cá para a gente finalizar, beleza? Então a gente entende aí, pessoal, que dentro dessa lógica, né, o Brasil ele tem características demográficas inúmeras, né? A gente fez aqui uma aula com muitos dados, é legal depois você de repente reassistir, anotar, né? Porque algumas informações dessas são importantes. Mas você vai perceber, galera, que questão de prova sempre vai pegar algumas dessas informações e tentar trabalhar dentro das causas, das possíveis consequências, né? Enem é um vestibular que trabalha com isso, né? Um assunto no foco central, o que veio antes, o que vem depois. Então é bom ficar ligado nisso daí, tá bom? Galera do chat, brigadão aí. Não vou falar nada de Trump, Osmar Filho. Toda semana fica querendo me relacionar com esse homem, pelo amor de Deus. Mas mais à frente a gente vai falar de geopolítica, tá bom? Tem muita coisa aí pra rolar ainda no Enem. Beijo a todos, pessoal. Bom final de semana. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.